Gente, vamos lá. Oi, gente. Vamos lá, vejam só. A minha filha chegou em casa com uma questão da escola, que eles estão fazendo um projeto, né, de leitura na escola. E ela chegou com um livro de poesias. E aí ela disse: mãe, é a primeira vez que eu leio um livro de poesias. E eu não sei como é que se lê um livro de poesias. A gente tem que entender. E aí cada poesia que ela ia lendo, umas ela ia compreendendo, outras ela não ia compreendendo. E ela começou a se chatear com o livro, né, com aquele gênero textual, aquele tipo de texto que era desconhecido para ela até o momento. Ela tinha dito que se fosse escolher outro livro, ela não teria escolhido mais um livro de poesias, porque ela ficou sem saber como é que se entende uma poesia, como é que se entende o sentimento de uma pessoa que está escrevendo ali. Então, como ela passou toda essa vida escolar, aprendendo a interpretar textos, a ler histórias, a ler conceitos, conteúdos, quando foi para ler sentimento, ela não soube como ler esses sentimentos, se precisava entender, se não precisava entender, e ela concluiu essa semana a leitura desse livro, mas ela concluiu com essa angústia de não ter entendido como se entende um livro de poesias. E aí ela dizia assim: uns eu consigo entender, sabe, mãe? Tem umas poesias lá que eu consigo entender, mas outras eu não consigo. Então, isso nos faz, né, começar a refletir sobre a necessidade de se ter vários gêneros textuais e também a necessidade de ensinar o que é compreender, né, o que é entender. Como é que se entende sentimento? Como é que se compreende sentimento? Foi uma das questões que ela trouxe e que muitas vezes nos leva a colocar a criança num reforço escolar para que o reforço ensine ela a entender como é que se entende poesia, como é que se entende sentimentos. Essa falta de prática que a gente não tem da questão de apreciar obras de arte, saber o que é apreciar, conhecer obras de arte, conhecer outros gêneros de texto que não seja aquele racional, aquele lógico, aquele com respostas de sim ou não. Isso nos mostra a fragilidade do nosso sistema de formação e como as crianças e os adolescentes estão se formando com essa lacuna da ausência de uma compreensão artística, de uma compreensão emocional, de uma compreensão do sentimento, sabe? Você lê uma poesia e você não sentir o que o outro sentiu ou não entender o que o outro possa estar sentindo quando fez aquela poesia. Mesmo tendo poesias de profundidade, poesias com figuras de linguagem que não são acessíveis ao nosso conhecimento ainda, no caso pela idade dela pequena, não ter tido experiências com isso, e despertou nela, né, que essa compreensão dessa poesia, essa compreensão desse sentimento não foi uma coisa boa de experimentar, de aprender. Então, a gente começa a ver a necessidade, sim, de que esses gêneros textuais precisam ser trabalhados, mas não numa compreensão lógica do que seria o sentido da poesia, mas uma discussão, uma dialética, o que aquele autor, em que contexto, qual é a história, que ano aquele autor fez, foi pensando em quê? Eu tive a experiência que eu passei para vocês, né? Eu faço parte de um grupo de leitura em que a gente fez a leitura de um livro e a autora estava nesse encontro partilhando as suas... era um livro de poesia e ela dizia a origem de cada poesia daquela, o contexto que ela estava vivendo. Olha, essa poesia eu fiz porque eu estava passando por essa situação, essa foi a que eu mais gostei por conta disso, essas outras eu não gostei porque não atendia minha necessidade, essa eu não consegui encaixar. Então, foi uma experiência fantástica de poder acompanhar a autora e o seu sentimento retratado através da poesia. Então, se a gente pudesse também organizar nas escolas momentos e eventos em que alguns autores pudessem participar e dizer como foi que foram construídos aqueles momentos, né, aqueles livros, aquelas poesias, aquela história,
E aí eu participo muito das antologias, eu acho fantástico, né, esse movimento de escritores regionais colocarem nas suas coletâneas as suas poesias, suas prosas, seus contos, e dizer nas apresentações dela, né, o que sentiu, foi baseado com o quê, foi em homenagem a quê. Então acredito que as escolas precisam sim, deste momento, né, trazer para dentro dos seus espaços quem escreve as poesias, né, quem escreve os sentimentos, para que o autor possa dialogar juntamente com os leitores e eles possam aprender como se lê poesias, como ler pensamentos, como se lê sentimentos, né? Então fica aqui essa orientação e foi fantástica essa situação que ela trouxe para o meu convívio, para a minha análise, para a minha percepção. Tchau, gente!